Tá ótimo, ó. Não. 3h30, né? Ainda não chegou não, tá bom. Tá chegando. É isso, vamos iniciar mais um encontro. Hoje é um dia triste e feliz pra gente, porque a gente teve mais tempo ali. Bora? A gente teve mais cedo ali com o nosso irmão Pedro, com a família que estava voltando do Brasil. E é sempre triste, porque é um irmão que estava sempre conosco aqui, sempre trabalhando, todo mundo que conhece. Mas ao mesmo tempo a gente fica feliz porque a gente sabe que eles estão felizes também. O coraçãozinho deles está alegre porque eles vão voltar. E a gente sabe que Deus tem muitas coisas para fazer na vida deles ali também naquele lugar. A gente sabe que eles voltam muito diferente de como saíram de lá. Então vamos aproveitar esse momento de oração para abrir, para orar também para que Deus abençoe a vida deles, para que Deus, como a Gabi gosta de dizer, mostre para eles que os peixes estão na brasa lá, já que eles não se preocupem com nada, porque as provisões já foram todas feitas e que eles sejam ali um instrumento, né, nas mãos do Senhor. Aquele país que é o nosso país também precisa muito do Evangelho. Vamos orar intercedendo pela vida deles e também agradecendo a Deus pelo privilégio de estar aqui hoje. Ter hoje o Isaac, nosso irmão, trazendo estudo para a gente. Deus possa falar através do coração dele para nós. Vamos orar então. Pai amado, nós te agradecemos, Pai, porque sabemos que é pelos teus mãos fortes que estamos aqui, porque tu cuidas de nós, Pai, tu nos chama, tu nos convoca, Pai, para estar na tua presença, para aprender de ti, para ter relacionamento contigo, Pai, para ser usado pelo teu Santo Espírito. Te agradecemos porque é um privilégio estar aqui e uma oportunidade também para que a gente possa crescer em comunhão contigo e no meio do teu povo. Nós estamos um pouco tristes, Pai, porque nossos irmãos voltaram para o Brasil, mas sabemos que o Senhor é o Deus que tem os nossos propósitos, Pai, planos nas tuas mãos, e eles são os melhores e perfeitos para nós. Nós confiamos de que o nosso irmão está voltando porque é a tua vontade, porque tu tem preparado já a vida deles enquanto esteve aqui conosco, Pai. E talvez agora o Senhor tenha um trabalho ainda maior ali naquele lugar. Então nós te pedimos, Pai, intercedemos pela vida do Pedro, da Priscila, do Daniel e da Alice, que eles possam estar ali naquele lugar, Pai, sendo abençoadores, Pai, de vidas, recebendo do Senhor as bênçãos, as provisões, tudo aquilo que eles precisam, Pai, para fazer a tua vontade naquele lugar. Eles possam se sentir amados lá, se sentir amados por nós, mesmo estando de longe. Que nós possamos também sustentá-los em oração, não nos esquecendo que são irmãos nossos, Pai, que um dia estaremos juntos de novo. Amém. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito na vida desse casal, e tudo que o Senhor tem feito pela vida desse casal no nosso grupo, Pai. Nós te agradecemos muito pela vida deles. E te pedimos que esteja agora com eles, Pai, aí nesse momento que eles estão viajando. Abençoe esse voo, que eles possam chegar em segurança lá e ser recebidos pela tua casa, pelos teus servos. Sabemos que tem servos teus ali, Pai, e que eles possam estar debaixo da tua vontade para receber os nossos irmãos e encorajá-los, Pai, nisso. É em nome de Jesus que eu entrego esse momento para o louvor da tua glória. Vamos louvar? Sim! Sim! Então já chega. Sim! As crianças vão louvar primeiro. Deixa eu passar. Não vai ter ali. Não? Das crianças não. Qual das crianças? Não. Helena. Vem, Samuel, não. Fica em pé. Vem, Samuel. Os adultos podem ficar de pé para ajudar, né? Vem, Sassá, vem, Samu. Cadê a Mariana? Não. Construa sua casa na areia, não construa na beira do mar. Mesmo que pareça chique e impossível que ela fique, a tempestade a vai derrubar. De novo. Não construa sua casa na areia, não construa na beira do mar. Mesmo que pareça chique e impossível
forte que não vai cair. As tempestades vão e vêm, mas a paz de Cristo tu tens. As tempestades vão e vêm, mas a paz de Cristo tu tens. Construa sua casa na areia, não construa na beira do mar. Mesmo que pareça chique, é impossível que ela fique, a tempestade a vai derrubar. A rocha é o lugar de construir, o alicerce forte que não vai cair. As tempestades vão e vêm, mas a paz de Cristo tu tens. As tempestades vão e vêm, mas a paz de Cristo tu tens. Quem é a rocha? Quem é a rocha? Amém. Amém. Parece que é um hino, parece que é um hino de criança, parece que fica simples, né? Mas a mensagem desse hino que a gente acabou de cantar está lá em Mateus 7 e é muito do que a gente vai estudar hoje sobre a palavra de Deus, né? Jesus, ali no capítulo 7, vai fazer duas comparações. Aquele que ouve as minhas palavras e não cumpre é comparado ao homem insensato que construiu sua casa sobre a areia. Vieram os rios, os ventos, a água, e a casa caiu, né? E a Bíblia fala que foi grande a sua queda. Eu inverti a posição, mas na primeira comparação, Jesus faz a comparação com aquele que ouve as palavras e as cumpre. Ele compara com aquele homem sensato que constrói a casa dele sobre a rocha. E vem água, vento, chuva, e a casa permanece de pé. Então, por mais simples que pareça ser uma criança cantando, é uma verdade muito profunda que a gente não pode negligenciar. Estávamos, acho que hoje ou ontem, não me lembro, eu e a Mariana compartilhando a palavra e a gente passou por esse texto. E quando nós ouvimos a palavra de Deus, hoje nós vamos falar sobre isso, nós temos que ter o nosso coração como uma terra fértil e praticar e deixar florescer essa palavra, para que dê frutos. Amém? Então, já que a gente está falando de deixar a palavra, que é Cristo, florescer, vamos louvar a Ele com esse hino. Se você não conhece essa canção, você pode simplesmente levar seu pensamento até o céu agora, se conectar com o Espírito Santo, coisas que nós não devemos nos desconectar nunca. E você pode estar em oração, né? Pode meditar na letra e deixar que Ele venha fluir no seu coração nesta noite. Amém? Flua em mim, Senhor, a tua graça. Flua em mim, Senhor, o teu amor. Flua em mim, Senhor, a tua vida. Flua em mim, Senhor, o teu perdão. Para de adorar. Para te adorar e declarar meu amor, para te coroar, meu Rei, Senhor da minha vida, para te adorar e declarar meu amor, para te coroar, meu Rei, Senhor da minha vida. Flua em mim, Senhor. Flua em mim, Senhor, a tua graça. Flua em mim, Senhor, o teu amor. Senhor, flua sobre a tua igreja. Flua em mim, Senhor, a tua vida. Flua em mim, Senhor, o teu perdão. Para te
declarar meu amor, para te coroar, meu Rei, Senhor da minha vida. Eu quero ser Senhor amado, como vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Mas teu querer, Senhor amado, Ó Senhor, nós somos vaso em tuas mãos. és o oleiro Senhor, molda-nos conforme a tua vontade. e eu o vaso. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Vamos louvar a Deus no começo assim. Eu quero ser Senhor amado, Ó Espírito Santo, vaso venha fazer a obra que tu queres fazer nesta noite nos nossos corações. Nós estamos aqui, Senhor, com os corações abertos. quebra minha Tu souberes mudar, tu souberes tratar, da maneira que só a palavra é capaz de fazer. Aleluia. Eu quero ser, Ó Senhor, nós queremos ser no vaso em tuas mãos. eu quero ser um vaso novo. Nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade tão rica que o Senhor nos concede de estar na tua presença, Pai. Tu és, Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Tu és o nosso Criador, Senhor, o Criador dos céus e da terra, do universo. O ser mais importante, ó Deus, que existe, que já existiu e que sempre existirá. É na tua presença que nós estamos, Senhor, e nós te louvamos. Porque um dia isso foi possível através do sacrifício do teu Santo Filho, Jesus Cristo, que rasgou o véu e se colocou como âncora viva no Santo dos Santos. E por meio dele nós podemos entrar no teu santuário, desfrutar dessa presença tão sublime, perfeita e maravilhosa. Continue falando conosco, Senhor, nesta noite. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que nada somos, ó Pai. Que somos tão pequenos diante da tua grandeza. Mas nós te rogamos, Senhor, fala conosco nesta noite. Que a tua palavra venha, ó Deus. Ela é viva, ela é eficaz, ela é capaz de discernir, Senhor, pensamentos, ó Deus, sentimentos. Ela vai até a divisão da alma e do espírito, Senhor, e transforma. Então nos transforma nesta noite, Senhor, com
nós cantamos, como nós louvamos aqui com o nosso coração. Nos faça, Senhor, vasos novos, Senhor, para a Tua honra, para a Tua glória, Deus. Porque é por isso que nós fomos criados, é para isso. Esse é o propósito da nossa vida. Para glorificar o Teu santo nome e nada mais. Nós Te louvamos pela vida de cada irmão. Te pedimos que o Senhor abençoe aqueles irmãos que não estão aqui conosco hoje. Mas Tu sabes de todas as coisas, Senhor, nós cremos em Ti. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, que eu oro. Amém. Agora a gente vai ter os pequenininhos, bem pequenininhos, indo com a Gabi. E os juniores, da idade da Lili, do Matheus, da Juju, vão ficar aqui com a gente. E os pequenininhos vão com a Gabi. E eu queria falar com os papais e os juniores também. A gente... É uma palavrinha muito rápida. A gente costuma ter trabalho com os juniores também, com os adolescentes também, o que é muito importante, porque isso é falado na linguagem deles, mas talvez uma coisa mais importante que isso também Deus tem colocado no coração, principalmente do Gabi, no meu também, nós vimos uma experiência parecida com essa, é que os nossos filhos também copiem o exemplo dos pais. Amém. E enquanto estamos aqui estudando a palavra, com o coração buscando o Senhor, esse exemplo precisa ser visto pelos filhos também. E muitas vezes eles estão distantes, às vezes sendo alimentados, infelizmente em alguns outros lugares nem alimentados assim estão sendo, mas esse exemplo é também um alimento. Né? Os filhos olhando para os pais são essas as imagens que a gente vai ter, eles vão ter lá na frente de como eram os nossos pais que buscavam o Senhor. Eu sei, do outro lado, que muitas vezes o adulto falando, a linguagem para os pequenininhos é muito, muito pesada. Tá? Mas eu também sei que quando o assunto é interessante, os pequenininhos se esforçam. Tá? Porque eu tenho um pequenininho em casa e ele assiste um monte de YouTube lá explicando física quântica e tudo. Então, eu queria tentar com vocês menores uma dinâmica um pouco diferente hoje. Acho que os adolescentes podem acompanhar e compartilhar com pergunta, mas os pequenininhos eu queria que prestassem atenção naquilo que for possível e tentar colocar, de repente, no papel o que ficou, uma forma de desenho, uma forma de poesia, uma forma de música, tentar dar forma ao que vocês estão ouvindo. Até mesmo o que vocês estão vendo, tá? Essa reunião. Então, que a gente consiga transformar essa palavra de Deus que a gente vai ouvir, vai estudar hoje, em algo especial na nossa vida, como a gente faz com várias outras coisas no mundo. Tá? A gente escuta um vídeo no YouTube, a gente vê um desenho animado, a gente escuta uma música e a gente traz essas coisas para a nossa vida e a gente se alegra com elas. A palavra de Deus, ela deveria nos alegrar muito mais, mas ela só vai nos alegrar se a gente se relacionar com ela. Tá? Então, eu vou pedir que os papais sejam, de fato, os modelos, né, aqueles que discipulam, mas eu vou pedir também para os menores. E aí eu falo aqui para Matheus, Lelê e Juju, vocês tentem colocar, expressar o que vocês ouviram hoje através da palavra do Isaac. É um texto bastante conhecido, a gente vai falar daquilo que Jesus fez. E não é um texto difícil também. Não é um texto difícil, é um texto que vai falar muito daquilo que Jesus fez, daquilo que aconteceu pelo que Jesus fez. Vai falar dos discípulos, vai falar das pessoas. Então, são coisas que vocês conhecem, mas eu queria que vocês prestassem atenção no texto e principalmente nesse ambiente aqui com os papais. Porque isso vai ficar para a vida de vocês lá na frente. Amém? Pode ser? Eu vou correr atrás de se eu acho papel, se eu acho lápis, essas coisas, e a gente vai, daqui para frente, agora mais para os papais, fazer essa mescla, né? Que os nossos filhos estejam mais perto da gente, tentando de uma forma mais orgânica copiar os exemplos do papai. Vocês sabem muito bem, só para fechar, que quando Jesus andava com os seus discípulos, muitos dos próprios discípulos, e até algumas pessoas ao redor de Jesus, quando as crianças vinham, elas tentavam afastar as crianças porque elas estavam com ansiedade, com desejo de ouvir de Jesus ali, e talvez as crianças tirassem a atenção delas. Jesus não fazia isso. Jesus falava, não, deixa vir ali os pequeninos.
Deixe eles virem. Por quê? Paulo vai falar mais tarde que escreve aos jovens porque os jovens são fortes. Os pequenos são fortes. Fortes em que sentido? Tem uma vida inteira pela frente ainda. Muitas vezes nós, os papais, estão no final da carreira ali e muitas vezes não estamos nem levando a coisa ainda como deveria, né? Mas enquanto vocês são pequenos, essa é a hora que Deus quer alcançar o coração de vocês. Porque quando vocês crescerem, vocês virem certos, porque vocês não se desviem. Então, vamos deixar que os pequenos estejam aos pés do Senhor e o Espírito Santo fale para eles também. Eu vou lá pegar, Isaac, pode começar. Ó, e os adolescentes não vão ficar, os adolescentes eu quero ver pergunta, hein? Meus irmãos, vamos rapidamente fazer mais uma oração. Né? Falar com Deus nunca é demais. É algo que a gente faz pouco e deveria fazer com mais facilidade. Então, Senhor, eu te agradeço mais uma vez por essa oportunidade. E nesse momento, Senhor, nós humildemente nos colocamos diante da Tua presença e te pedimos que o Senhor, apesar de nós, venha falar com Deus. Apesar das minhas falhas, das minhas limitações, ó Pai, como ser humano, mas que o Senhor venha falar conosco nesse momento, não só através de mim, mas que o Senhor venha falar com cada um dos irmãos na sua individualidade, que o Senhor venha se manifestar, que o Teu Espírito Santo venha achar caminho no meio de nós e que a Tua palavra venha achar guarita, achar lugar, ó Pai, descanso no nosso coração e que o Teu nome seja glorificado nessa noite. Em nome de Jesus. Só uma coisa, aqui como é um grupo de estudo, então, o irmão Isaac vai compartilhar a palavra, mas assim, fica à vontade para parar em qualquer momento que vocês tiverem uma dúvida ou quiserem acrescentar alguma coisa. Eu, particularmente, eu, Isaac, quando eu estou assistindo uma aula ou participando de algum grupo assim, de estudo, eu sei que às vezes tem gente que anota a pergunta no final. Eu, particularmente, gosto de fazer a pergunta no contexto, para não deixar perder o fio da meada, mas isso é gosto. Então, quem tiver o mesmo gosto que eu pode perguntar na hora, fica bem à vontade, mas quem gostar de perguntar no final, também fica bem à vontade. O que eu quero é a participação dos irmãos, até porque o texto ele é curto, ele é fácil, então, e ele é muito prático, tá? Então, assim, até para os menores também, nada do que eu vou falar aqui esse texto não tem nenhuma... nós não vamos falar aqui de Apocalipse, nós vamos falar algo mais prático, eu diria. Então vamos lá, vamos começar com o texto que a gente vai acompanhar hoje. Não sei se tem como colocar ali, para a gente ler. Eu queria que, sei lá, eu queria ouvir os irmãos. Eu queria que alguém lesse para a gente. Quem se dispõe? João 4, versículo 27, aí até o 54. Só que como é um texto assim, o texto é grande, não se assustem, a gente podia fazer um bate-bola então, não? Cada um um pedaço, cada um lê um versículo. Vamos fazer assim? Eu vou começar então com o versículo 27, e aí quem sentir a vontade, lê 1, 2 versículos, a gente vai pulando. Então vamos lá. João 4, vou só esperar o tempo. Só que achar em português aqui agora. Biel, tem aquela Bíblia online, já vem em português, não? Ou dá um Command F aí e procura aí Almeida, vai ver um pedido. Almeida que você quer? Almeida, pode ser. Almeida ou Júlia? Essa aí mesmo. Revistado e corrigida? É que eu estou usando aqui, isso. Revista, no caso. 4, João 4, 27. Já vou aumentar, peraí. Pronto. Nem eu aí, essa. Aí deu, Biel. Mais um, pronto. Obrigado, Biel. Deus abençoe a sua vida. Então eu vou começar a ler lá, 27. Vamos lá. Acho que melhor, né? Só fazer uma recapitulação aqui bem rapidinho antes da gente entrar no texto, que é importante.
Esse texto que a gente vai ler agora, ele é o finalzinho do encontro de Jesus com a samaritana. Então, Jesus estava vindo numa caminhada, e aí ele decide passar por Samaria. Ele fala, olha, nós precisamos, é necessário que nós passemos por Samaria. Jesus tinha um encontro com essa samaritana. Nesse encontro ela vai se converter, ela vai reconhecer que Cristo realmente é o Messias. E aí é exatamente esse o ponto aqui, ó, que a gente vai continuar. Jesus tinha acabado de conversar com ela, ele fez o plantio da palavra, o coração dela criou a fé, né? E aí a gente vai continuar. Então, neste ponto, que ponto, né? Jesus tinha acabado de conversar com ela. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivera falando com uma mulher. Todavia, nenhum discípulo lhe disse, né? Lhe perguntou, que perguntas ou por que fala com ela? 28. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. E disse àqueles homens, vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. E, entretanto, seus discípulos lhe rogaram, dizendo, Rabi, come. Porém, ele lhes disse, uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então, os discípulos diziam uns aos outros, trouxe-lhe porventura alguém de comer? Disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, concluir a sua obra. Vocês não dizem que daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam só. Eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebeu o seu salário, e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos os que semeiam e o que colhe. Assim é verdadeiro ditado, um semeia e outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram um trabalho árduo, e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Muitos samaritanos... Cadê? Não. 39, isso mesmo. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em Jesus, né? Em virtude do testemunho, ou seja, por causa do testemunho da mulher, que é anunciada. E ela disse, ele me disse tudo quanto eu tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos creram. Diziam a mulher, já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Depois daqueles 2 dias ele partiu para a Galiléia. O próprio Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra em sua própria terra. Quando chegou a Galiléia, os galileus deram-lhe boas-vindas. Eles tinham visto tudo o que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa da Páscoa, pois também haviam estado lá. Dirigiu-se de novo a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho. Ora, um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou, ou lhe pediu, que descesse para curar o seu filho que estava à beira da morte. Então Jesus lhe disse, se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o oficial, Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus respondeu, pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro,
com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram: a febre o deixou ontem à 13h. Então o pai constatou que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: o seu filho continuará vivo. Assim, creram ele e todos os de sua casa. Jesus fez este segundo milagre quando ia a Judéia para Galiléia. Amém. Glória a Deus. Então esse é o nosso texto base, né? Quando eu leio esse texto, o que me vem na cabeça? A temática, ela se repete. Se a gente voltar aqui nos textos de João, você vai ver que Filipe e Natanael foi mais ou menos a mesma coisa que aconteceu aqui com a mulher samaritana, com os samaritanos em si e depois com o oficial do rei, Nicodemos também, né? Então, que padrão que é esse que acontece aqui? Inclusive, essa não parábola, mas essa explicação que Jesus dá para os discípulos aqui sobre a seara, os ceifeiros, plantio, é justamente esse padrão que a gente vê. Que padrão que é esse? Eu queria colocar só para ficar melhor para vocês entenderem o que a gente vai discutir nesse texto aqui, né? Eu anotei o seguinte: são 3 passos que normalmente acontecem aqui. Obviamente, você pode ter algum detalhe aqui ou ali, mas você vê 3 passos ocorrendo. O primeiro é o quê? O encontro com Cristo. Nesse encontro, a palavra é ministrada ou plantada, porque Jesus faz a comparação da palavra como sendo a semente. Então, naquele encontro com Cristo, há a semeadura da semente, a ministração do Evangelho, né? O passo seguinte é o quê? Naquela terra foi lançada uma semente. Essa terra, se a gente lembrar lá da parábola do semeador, né? Que as sementes foram lançadas em várias situações. Em algumas ela morreu, em algumas ela até cresceu, a terra era boa, mas o espinho vem e sufoca o sol. Então você tem várias situações. Então, o coração do ser humano, né? A terra onde essa semente é plantada, qual que é a resposta que essa terra vai dar? Ela pode dar 2 tipos de resposta. Ela pode ser uma terra fértil, que dali vai nascer fé, né? Vai brotar alguma coisa, ou a terra pode ser estéril, infértil, e dali só tem incredulidade, ok? Brotando essa fé, nós temos um terceiro passo, que é o quê? São os frutos, né? Que aí a gente vai ver a salvação ou morte, dependendo do que acontecer. Então, esse padrão que a gente viu, por exemplo, Filipe e Natanael tiveram encontro com Cristo, Nicodemos teve encontro com Cristo, a mulher samaritana teve encontro com Cristo, e daí desenrolou a história. Então, para a gente entender melhor o contexto desse texto que a gente vai entrar aqui, para a gente entender melhor a questão dos samaritanos, eu escrevi aqui algumas coisas que a gente tem estudado, que os irmãos têm compartilhado nos últimos estudos sobre a mulher samaritana, para a gente ter um contexto, né? Então, a mulher samaritana, quando Cristo chega, e os irmãos ficam à vontade para me parar e, Isaac, tem mais isso, tem mais aquilo, ok? Porque eu sei que vai faltar alguma coisa aqui. Então, a mulher samaritana, quando Jesus chega no poço, a mulher samaritana, ela estava em qual situação? Qual que era a situação daquela mulher? Eu coloquei aqui que ela estava na busca por um contentamento, um propósito de vida, ela estava buscando salvação e ela estava buscando a própria vida, né? Porque ela não tinha vida dentro de si. E vida, eu não digo vida biológica, né? Ela havia tentado suprir suas carências através de vários relacionamentos. Se a gente voltar lá no texto em João 4, 16 ao 18, Jesus vai mandar ela chamar o marido dela. Ela falou assim: eu tenho marido. Ela disseste bem que você já teve 5 e o que você tem agora não é seu. Ela foi sincera com Cristo, né? Ela estava numa busca ali de preencher aquele vazio que ela tinha. Então, a gente até às vezes comparou, né, que essa busca da mulher samaritana, hoje em dia ela acontece com o ser humano, às vezes busca no trabalho, nos relacionamentos, ou num filho, ou numa profissão, enfim, ou em bens materiais. Essa busca ela ainda persiste hoje, né? E essa mulher, pela condição dela,
ela era excluída da sociedade. Como é que a gente percebe isso, né? Por que ela era rejeitada? Ela estava ali no meio-dia, sol escaldante, onde ninguém ia pegar água naquele momento. Então ela fugia da presença das pessoas. Isso é um ponto importante, porque você vê aquela mulher naquele momento, em tese, dá uma impressão de que ela estava fugindo da sociedade, mas nós vamos ver a transformação na vida dela agora mesmo. Que é quando ela encontra com Jesus, o que vai acontecer? Né? Lá em João 4, 28 e 29, vai dizer que ela deixou o seu cântaro e fez o quê? Foi até a cidade. Ela foi para a cidade encontrar, provavelmente com os líderes religiosos ali de Samaria, para falar daquilo que tinha acabado de acontecer na vida dela. Eu encontrei o Messias. Ele diz tudo o que... Parece simples essa frase, mas a gente vai dar uma olhadinha nela mais para frente. Mas eu encontrei vida. A minha vida acabou de mudar. Eu sou uma outra pessoa. E ali, no coração dela, a gente enquadra ela aqui como uma terra fértil. Floresceu tanto que ela já foi dar fruto, testemunhar. Alguns vão dizer até que a mulher samaritana foi a primeira mulher evangelista. Mulher evangelista já é redundante, né? Do Novo Testamento. Se a gente observar ali, parece que ela foi a primeira mulher a anunciar o evangelho. Enfim, só um detalhe. Mas esse é o contexto da mulher samaritana. Uma mulher rejeitada, que estava procurando vida, encontra com Jesus, sua vida transforma, ela volta uma outra pessoa para a cidade. Ela tanto volta diferente e de uma forma impactante. Biela, cadê? Volta no 39, por favor, porque agora a gente vai começar lá pelo 39. Isso. Aí ela volta para a cidade e olha o que acontece. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele quem? Em Jesus, em virtude do testemunho da samaritana. Né? Então ela voltou para a cidade e não só voltou e falou, mas surgiu no coração daquele povo, olha, essa mulher está diferente. Né? Acendeu uma luzinha. Vamos ver o que essa mulher está falando. E aí ela fala o seguinte: ele me disse tudo quanto tem feito. Foi essa a revelação que ela teve, né? Então ali Cristo plantou a palavra, que na verdade era ele mesmo é a vida, é a palavra de Deus, né? No coração da samaritana. E a colheita de Cristo naquele momento foi o quê? Ela ter ido dar fruto já direto. Falar com o pessoal e já testemunhar daquilo que já de imediato tinha acontecido na vida dela. E aí o que acontece? Tem um texto que eu separei aqui que vai descrever muito semelhantemente o que tinha acabado de acontecer com essa mulher. Né? O que eu falei de ela estar na busca por salvação, por contentamento. Lá em Hebreus 4, eu queria que alguém abrisse, por favor. Hebreus 4. E a gente já estudou esse texto, então eu espero que esteja fresco no coração dos irmãos. Hebreus 4, do versículo 11 ao 13. Se alguém quiser ler para nós, só que aí eu queria que lesse o versículo 11, aí eu vou parar para o comentário, 12 e assim por diante. Então, 11. Portanto, esforcemos-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. Isso. Então, o que está falando aqui, né? Se você for voltar um pouco aqui, esse exemplo de desobediência está falando lá quando eles desobedeceram e não entraram em Canaã. E aqui está falando que descanso que é esse? O descanso que essa mulher tanto procurava. Ela estava procurando um descanso em sua alma. Né? Ela estava procurando salvação, ela estava procurando vida. Só que aqui o texto está falando, esforcemos-nos, pois, para entrar naquele descanso. Certo? Então, a resposta do nosso coração, que no caso aquela mulher, ela creu em Deus, permitiu que ela entrasse nesse descanso que ela tanto procurava. Como também Natanael, entre outros. Né? Em contraste também com muitos corações estéreis que a gente também vê
por exemplo, a gente vai falar desse tipo de resposta também, lá em Mateus 13, dos 53 ao 58, mas mais na frente. Jeff, continua para mim, por favor. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Foi isso que aconteceu com a mulher. Por isso que quando está escrito aqui, ele me diz tudo quanto tem feito, se a gente voltar aqui no texto, Jesus vai falar o quê? Só no texto está dizendo ali a situação que ela estava, né? De que ela tinha tido vários maridos e o que ela estava não era. Mas dentro dela, e aí essa é a questão da palavra de Deus, quando a palavra entra, ela entra e ela discerne aquilo que está errado, o pecado, aquilo que precisa ser deixado para trás, e foi essa transformação que a palavra fez nela. Não é só Jesus ter chegado e dito, né, você está fazendo isso. Ela discerne, ou seja, ela nos dá o discernimento e é eficaz. Quando fala aqui que ela é mais cortante, né, do que espada de 2 gumes, ela vai ali na divisão ali da alma e do espírito e fala que você tem que mudar. Né? E foi isso que aconteceu com ela. E olha o 13, amor. Não há coisa alguma criada que não seja manifesta diante dele. Exatamente. Antes, todas as coisas estão nuas e abertas aos olhos daquele com quem temos que tratar. Não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem nós devemos prestar contas. Então, e isso foi observado por ela, porque quando Jesus fala essas coisas para ela, ela vira para ele e fala assim, vejo que é um profeta. Ela percebe, você tem alguma coisa em você que percebe, vê coisas que é exatamente aquilo, é Deus, né? Então, Hebreus vai, na minha opinião, vai tratar mais ou menos da mesma situação em que ela se encontrava aqui. E aí lá por isso, então, né, que há essa mudança tão tremenda e rápida na vida dela, porque ela chamou a atenção das pessoas que foram, porque no 39 vai falar que muitos, não foram 1 ou 2, foram muitos samaritanos daquela cidade que creram em Jesus, por conta do testemunho dela. E aí o 40 vai dizer o seguinte, ó. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, eles foram tão impactados que eles pediram a Jesus que o quê? Permanecesse. Eles foram tão impactados que eles falaram assim, o senhor não pode ir embora. E assim, parece simples, mas não é. Eu vou dar um contra-exemplo aqui que não está aqui no texto, mas que o Espírito Santo me fez lembrar agora, que a gente estava refletindo nesse texto há um tempo atrás. Eu não me lembro se é na passagem do Gadareno, mas é uma passagem que Jesus chega na aldeia, acho que é do Gadareno, não, dos porcos. Jesus expulsa o demônio, os demônios pedem para entrar nos porcos, os porcos se precipitam no mar, morrem e causam muito prejuízo para o povo. Aí sabe o que o povo faz? Ao invés de ver o livramento que Jesus deu, assim, o senhor, por favor, por gentileza, nem sei se vocês pediram com gentileza, né? Mas o senhor, por favor, podia se retirar do nosso condado, que fizeram a coisa com o Gadareno. O senhor está causando confusão aqui, está dando prejuízo. Então não é algo simples. Você vê que eles foram tão impactados, que ele falou, Senhor, fique conosco mais 2 dias. E Jesus faz o quê? Decide ficar. Porque quando a gente demonstra o interesse no Senhor, Ele se achega. A Bíblia fala, achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Eu estou pensando no que você estava falando sobre essa mulher. Se você pensar no momento que ela foi buscar no poço, o fato que ela estava se escondendo de todo mundo, com vergonha, e o fato que depois desse encontro com Jesus, a atitude dela
Foi o completo oposto, né? Se for para pensar, ela foi falar com as pessoas que poderiam tirar a vida delas, né? Então, acho que esse encontro com Jesus é mais do que ele ter dito simplesmente, olha, foi isso que você fez. Essa é a sua vida. Não, acho que ela realmente acreditou que a partir daquele momento alguém deu um botão de reset na vida dela, que até mesmo aqueles que podiam condenar ela não tinham mais autoridade sobre ela, porque ela tinha encontrado aquele que tinha toda a autoridade. Pouco importava por conta de Hebreus 4,13. Porque todas as coisas estão descobertas e patentes diante dos olhos daquele a quem temos que prestar conta, que é muito maior do que qualquer um que pode tirar a vida. E se o fato dele ter falado com ela, ele ter dado para ela uma nova vida, né? Ela entendeu isso, ela conseguiu sair daquele estado e falou assim, opa, gente, isso é uma transformação muito grande. Você pensa assim, hoje, né, eu falo de mim, na minha vida pessoal, se eu comento alguma coisa errada, quando você se envergonha daquilo, você sair de um estado disso, que era muito pior, né, o caso dela, ela estava se escondendo na cidade inteira, sair disso para ir falar com aquelas pessoas para dizer, eu tenho certeza. E eu acho que é perfeito quando, Isaac, você trouxe Hebreus aqui, porque começa no verso 11, né, falando do descanso, né? Então ela, na verdade, nessa transformação, ela estava descansada. Assim. A vida dela mudou, e não mudou agora muito pelo que ela, encontrei aquele que me conhece, então agora é pior para mim. Tipo, ele conhece mais a vida que os outros. Eu estou fugindo enquanto ele... Mas não, não foi isso que motivou ela. Ela descansou nele. Eu sei que não consigo esconder nada, mas você está me dizendo que se eu te pedir, eu te dou vida. Então ela falou, poxa, se aquele que pode tudo está me oferecendo água, o que é o mundo? Por que eu vou fugir do mundo? Eu vou voltar ao mundo e vou anunciar ele. Então ela estava descansada. Sim. Ela estava descansando no Senhor. E o texto de Hebreus aqui, ele é importante para nos dar suporte. Por quê? Porque se a gente passa muito rápido, e é por isso que a gente... E graças a Deus eu tenho aprendido isso com os irmãos aqui no Intel, a não passar muito rápido pela palavra de Deus, porque se você passa muito rápido por esse momento, ele me disse tudo quanto eu tenho feito, parece que fica muito frio, né? Muito simples. Mas quando você para meditar, quando você vai buscar outros textos de suporte, você entende que não é só isso. Olha aqui, é só você voltar em Hebreus 4:12, você vai entender a profundidade desse texto. E aí o que acontece? No versículo 40, os samaritanos pedem para que Jesus fique e ele fica, né? Então vamos lá, versículos 41 e 42. Vai dizer o seguinte, Jesus fica e depois de 2 dias muitos outros creram nele por causa de quê? Da sua palavra. Porque Jesus ficou ali 2 dias, mas ele não ficou ali à toa, né? Só comendo churrasco, não. Ele ficou ali plantando, semeando a palavra, ministrando, né? Então muitos outros, e olha só, muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E aí esses muitos outros diziam à mulher o seguinte, olha que maravilhoso esse texto. Já agora não é pelo que disseste que nós cremos, ou seja, não é mais pelo seu testemunho só que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Gente, que tremendo! Eles não só ouviram, mas eles creram e reconheceram o senhorio de Cristo. Olha o tanto que isso é profundo. Nós sabemos, temos ouvido, ou seja, eles não simplesmente, né? Voltamos lá no texto de Mateus 7, que a gente estava falando sobre aquele que ouve e pratica, né? Nós ouvimos e entendemos com o coração, percebemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Eu vou fazer um contraste aqui, eu queria que vocês guardassem isso no coração. Como é que os samaritanos perceberam Cristo?
porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente Cristo, o Salvador do mundo. Tá? Então guarde isso aí, nós vamos usar mais na frente. Então aqui, mais samaritanos se rendem a Cristo por causa da palavra, já não mais pelo testemunho, mas porque eles andaram ali por 2 dias com Cristo. E uma coisa que eu coloquei aqui que é importante ressaltar o quê? O papel importante, porém não central, nem tampouco salvífico do testemunho da samaritana, que serviu como um sinal apontando para o único caminho, a única resposta, a única salvação, a saber, Cristo, o Filho de Deus. Mas depois de ter cumprido o seu propósito, sai de cena. Assim, por exemplo, como João Batista. O que eu estou querendo dizer? Jesus foi ali, salvou a samaritana. O testemunho dessa samaritana, ela vai ir lá na cidade, o testemunho dela, por si só, não vai salvar os samaritanos, mas ele vai apontar para a salvação, para a porta, para o caminho. Então, depois de ter apontado, o testemunho dela sai de cena porque não é mais o central, porque quem é o centro? Cristo. Ele toma a cena e ali por conta, até os samaritanos vão declarar isso com a boca, não mais pelo seu testemunho, agora porque nós conhecemos realmente o verdadeiro e sabemos que ele é o verdadeiro Salvador do mundo. Mas o testemunho dela foi de muita importância. Outra passagem que eu vejo que tem um padrão mais ou menos parecido com esse do testemunho dos samaritanos agora, né? Eles falam, não mais pelo seu testemunho, mas agora porque andamos com Cristo, isso é muito importante, é Jó. Jó 42, versículo 5 vai dizer o seguinte: eu, Jó, te conhecia, Deus, só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Então Jó aqui já está no final do livro lá, ele passou por um processo muito doloroso, né? Quem não conhece a história de Jó, o livro de Jó começa com Deus dando testemunho de Jó, que Jó era um homem íntegro, que se desviava do mal, tal. E o diabo pede permissão para tentar Jó, né? E Deus, que é soberano, né? O diabo achou que ia conseguir fazer alguma coisa, mas na verdade Deus usa até as coisas ruins, isso é muito importante que a gente saiba. Deus usa as coisas ruins desse mundo e transforma para o bem dos seus, para o crescimento, para o avanço na caminhada espiritual. Então o diabo achou que ia destruir Jó, mas Deus pegou esse processo que o diabo queria fazer Jó passar por ele e transformou em um aprofundamento no relacionamento entre Deus e Jó. Tanto é que no final do texto ele vai dizer: Senhor, eu conheci o Senhor só de ouvir. Eu servia, mas era só de ouvir. Ou seja, eu estava aqui, na superficialidade. Mas depois disso tudo que nós passamos junto, agora os meus olhos te veem, porque eu estou mais fundo. Agora eu tenho mais experiência contigo. A mesma coisa aconteceu com os samaritanos. Eles ouviram e creram, né? Nossa, mulher aí está acontecendo alguma coisa. Vamos ver, né? Tal. E aí Jesus ficou mais 2 dias, eles tiveram experiência com Cristo. E aí agora não mais pelo seu testemunho, mas porque nós sabemos que Ele realmente, verdadeiramente é o Salvador do mundo. Então é muito importante que nós, na nossa caminhada cristã, nós deixemos de só ouvir e passemos a caminhar com esse Senhor que nós dizemos que nós servimos, né? Então, quando a gente vê o bebê ele é muito dependente no sentido de você tem que pôr a comida na boca dele, mas à medida que ele vai crescendo, ele se torna homem e mulher maduro. Então, o Biel não precisa mais que o Demetrios coloque comida na boquinha dele. Ele já senta lá, né, Biel? Assim somos nós na nossa caminhada cristã. Nós temos que desenvolver um relacionamento profundo, íntimo e verdadeiro com Deus. Porque se ficarmos na superficialidade, nós vamos continuar comendo, como é que eu vou dizer? Comida de bebê. E não é isso, e não é isso que Deus quer para que Jesus quer para a sua noiva. Ele quer uma noiva madura. E para isso nós temos que andar com Ele. Afinal,
quando a gente fala que declara com a boca que nós somos cristãos e que nós cremos na Bíblia, e se a gente for olhar a Bíblia, nós vamos passar a eternidade com quem? Quando a gente está namorando, a gente quer conhecer a pessoa com quem a gente vai casar. É ou não é? É esse o maior propósito que eu vejo do namoro. É conhecer melhor a outra pessoa, né? A Bíblia nem fala sobre namoro, mas isso é um outro tema, né? Vamos lá. Quando eu namorava com a Lohane não saía da minha cabeça. Eu queria saber isso, aquilo dela, né? E por que quando a gente fala do noivo da igreja é tão distante? Ah não, Jesus eu já manjo tudo. Morreu na cruz por mim, daqui uns dias eu vou morrer, eu vou ir para o céu e acabou. O nosso Senhor, ele é de uma profundidade insondável. Romanos? Se a gente for para Romanos, ó a profundidade da riqueza, sabedoria. Gente, se vocês acham que a Apple é boa para fazer coisa que a gente se apaixona a cada 6 meses, é porque vocês precisam conhecer o Senhor. É profundo e não acaba. A Bíblia fala que não acaba, então não tem razão para a gente não ter um relacionamento profundo com Jesus. E o exemplo que você deu, né, Isaac, pegando o exemplo você com a Lohane, você queria conhecer porque você tinha desejo de estar com ela. Prazer. Então, se a gente tem desejo de estar com o Senhor, a gente tem que buscar conhecê-lo. Porque como é que você vai, se você tem desejo, como é que você vai agradá-lo se você não conhece? A gente, quando tem o desejo de estar com as pessoas que nós amamos, a gente investe tempo para conhecer, porque a gente quer agradar. Então, eu quero fazer a comida que a pessoa gosta, eu quero cantar a música que a pessoa gosta, quero conversar o assunto que ela gosta, porque você quer que ela se agrade, você quer agradá-la. E não é diferente com Deus. Exatamente. E a boa notícia é que quando você der esse passo, Jesus vem. Né? Aqui eles falam assim, Senhor, fica. Não, eu sou muito compromissado, eu tenho que tratar. Não, ele ficou. Ele ficou o tempo suficiente que ele... Gente, vou ficar mais 2 dias, vamos lá. Né? Então, se nós nos aproximarmos de Cristo, Ele vai se aproximar de nós, com certeza. Isaac, se me permitir que você falou aqui nesse texto, outro exemplo importante, você deu um exemplo daquele que recebe a palavra, que ele tem que buscar o relacionamento direto, né? O testemunho ao caminho. E de quem está testemunhando, ter esse entendimento, né? Porque ela fala, né, que encontrei aquele que me disse tudo. Ela não disse que a vida dela mudou e eu sei como fazer agora, eu sei como muda a vida. Eu recebi, eu sou... Apontou para ele. Não, ela fala, eu encontrei, vocês querem? Vão lá. Então, o testemunho do crente na vida das outras pessoas tem que ser para apontar para a palavra de Deus. Fazer a pessoa, olha, meu irmão, o que fez, se você vê um testemunho na minha vida diferente, vai falar. Porque não é a minha vida. Aí, no caso dela aqui, ela falou, não sou eu encontrei ele. Olha que interessante, né? Eu encontrei um homem que me disse tudo. Então tinha um agente, tinha alguém, não era algo espontâneo nela. E a palavra já estava agindo nela, porque se você for parar para pensar, ela não tinha credibilidade nenhuma. Eu vou falar, né, fazer igual o Moisés fez, ficou lá brigando, Senhor, eu sou gago, eu não falo bem. Moisés, o mandarão, Senhor, mas ainda vocês não vão acreditar em mim. Moisés, joga essa vara no chão aí, Moisés. Moisés joga, vira cobra. Pega Moisés pelo rabo, Moisés pega, a bicha vira... Gente, quem aqui já viu jogar um pedaço de madeira no chão e virar cobra? Eu nunca vi. E ainda assim você vê a tamanha incredulidade do nosso coração. Isso são histórias que nós temos na Bíblia, que foram realizadas, mas que Deus estava ensinando sobre o coração humano. Olha a incredulidade do nosso coração. Demétrio, vamos deixar isso aí para lá? Senhor, mas eu não posso deixar isso aqui não, Senhor, porque não vai dar certo lá, fulano vai fazer isso. Demétrio, pega no rabo dessa cobra aí que ela vai virar um pau. Não vai, Senhor. O mais engraçado é que isso tudo depois dele ver um arbusto em chamas sem queimar. Mas é o ser humano. E uma voz vindo do nada falando com ele. Esse é o ser humano, Gabriel. Parabéns. Um dia ele está com a fé que não tem tamanho. No outro dia,
Senhor, mas a cobra, eu sei que a cobra virou um pau aqui, o pau virou uma cobra, mas eu vou chegar lá. Então, essas histórias são para nos motivar nos mínimos detalhes do nosso dia a dia, para ver o quão nós somos incrédulos. E aqui nós estamos falando de fé, né? Palavra plantada, fé. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Que tudo que nós fazemos que não é com fé, ou seja, que não é pecado. É simples assim. É simples assim. Se você estiver fazendo alguma coisa e não tiver fé, eu falo isso porque a Lorraine está aqui para me desmentir se eu falar alguma mentira aqui. Eu sou uma pessoa que sou muito incrédulo. E Deus tem trabalhado comigo e eu louvo a Ele porque Ele tem tido paciência comigo, porque não é fácil. Não é fácil. Então vamos lá. Pode falar. Se a gente pega um pano e usa muito pano suja, lava o pano, usa de novo, o pano fica surrado, e no final do dia você vai torcer aquele pano, a água que vai sair vai estar preta. Né? Mesmo que você já tenha lavado ele, você não consegue mais deixar ele perfeitamente limpo. Né? E nesse sentido, nós também desgastamos, cansados, né? Nesse momento do nosso dia, quando a gente é tocado, é torcido, muitas vezes o que sai não é bom, né? É bem sujo. É murmuração, é irritação. Mas olha o nosso Salvador. Né? A palavra fala que ele estava cansado de viagem. Do cansaço do nosso Salvador flui salvação. Então é uma diferença enorme. Só que o lindo desse texto, em conhecer ele nesse momento da vida dela, talvez muitos de nós tivemos nesse momento, é que o texto não está falando que ela saiu milionária desse encontro. Ela saiu exposta. Os pecados dela foram revelados e ela encontrou nele salvação. E houve muita alegria nisso. Para nós também, todos nós aqui que tivemos uma experiência com o Senhor, experimentamos essa alegria da salvação que temos nele. Mas de alguma forma, os pecados continuam, os ídolos continuam nos corações, os amores, e a gente perde o relacionamento com o nosso noivo, que é nesse aspecto de Salvador. A gente perde a noção do quão grave é o pecado. E essas coisas são mantidas e não tem mais essa alegria desses encontros diários com Ele, que Ele quer nos salvar ainda, continuar nos salvando. Ele nos salvou para continuar nos salvando dia a dia de nós mesmos, desse pecado tremendo. É tão grave o pecado que foi necessário que Deus se fizesse homem e morresse na cruz. Se tivesse alguma gravidade menor, uma solução menor, Ele teria feito. Mas essa é a gravidade do pecado. Então, de fato. Essa ênfase desse relacionamento, né? Relacionamento do noivo com o Salvador, a cada dia. Amém. E aí, agora a gente vai fazer um contraste agora, porque a gente viu aqui algo sublime acontecendo, lindo, maravilhoso, da Samaritana e os seus concidadãos ali, né? Da região. Só que em Jesus, no versículo 43 e 44, ele vai voltar para Galileia, que é a sua terra, né? Então lá diz assim, ó, passado 2 dias, 43, partiu dali para a Galileia, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honras em sua própria terra. Cristo vai afirmar isso aí em um contexto de uma terra, ou seja, um coração totalmente estéril. Vou falar para vocês por quê. E de total cegueira espiritual. O que acontece? Lá em Mateus, para mim, por favor, Biel, Mateus 13, 53. Lá em Mateus 13, 53, os conterrâneos de Jesus não vão reconhecer Jesus como o verdadeiro Salvador do mundo. Presta atenção como é que eles vão... Não tem H no Mateus? Não. Como é que eles vão reconhecer Jesus aqui nesse texto? Por que é que Jesus falou isso no versículo 44? Que um profeta não tem honra em sua própria terra. Diz lá o seguinte, ó. E aconteceu que Jesus, concluindo essas parábolas, se retirou dali. E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte, ou seja, de maneira que se maravilhavam e diziam: de onde veio essa sabedoria e essas maravilhas?
não é esse, ou seja, esse rapaz aí que está fazendo isso tudo, não é o filho do carpinteiro? E sua mãe não se chama Maria, seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não está entre nós todas as suas irmãs? De onde veio, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser em sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa do quê? Então, se de um lado nós temos os samaritanos ali onde a fé brotou, floresceu e teve salvação, né? Por um lado, Jesus vai falar aqui no versículo 43, 44 de João, isso aqui, ó. Reconheceram Jesus como quem? Filho do carpinteiro. O negócio é esse de Salvador do mundo? Não. Esse é o filho de José, é o filho do Zé. As irmãs dele estão aqui, que negócio é esse? Né? Então, não reconheceram o nosso Senhor como deveria. E aí, vamos voltar lá para o texto, Biel, por favor? Essa incredulidade que nós temos, ela é tão forte que em João, no capítulo 14, quando Jesus fala que está indo para o Pai, Tiago, acho que Tiago pergunta: mostra-nos o Pai. Aí Jesus fala: quem vê a mim é o Pai, e aí ele vai falar: vocês estão comigo e não me veem? Há tanto tempo, né? Aí Jesus fala, vira tanto para tempo ele, vocês estão comigo. Jesus vira para ele como se fosse para assim, é como se estivesse inclusive abrindo ali uma exceção. Tudo bem que vocês não creem em mim, mas creiam nas obras que eu faço. Sim. Jesus vai falar assim: vocês não querem crer, tudo bem, mas olhem as obras. Olhem as obras. Ele vai repetir isso aqui agora aqui na cura do filho. Nós vamos chegar lá, estamos chegando lá já. Então, 4:45. Pode ver, tá aí? Isso. Chegando. Assim, quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam. Por conta do que o Demétrios falou aqui, ó, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém por ocasião da festa. Eles também tinham comparecido, né? E aí é que a gente vê o pessoal recebendo Jesus bem por conta do quê? As obras, né? Não reconhecendo Jesus no senhorio de quem ele é mesmo, né? Estava ali por interesse de, às vezes, ser curado de alguma coisa, ou, enfim, né? O quão isso é perigoso também, esse relacionamento que infelizmente nós vemos hoje por aí, muitos pregando o evangelho da troca, né? Vem para Jesus que seu filho vai voltar das drogas, vem para Jesus que você vai ser curado, vem para Jesus que o Regis falou, né? Você vai receber R$1 milhão, de euros, enfim. Uma fé superficial, né? Tanto é que Jesus vai falar lá no 47, não, peraí, eu não coloquei aqui não, peraí. 48. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. E Jesus sempre operava em obediência, com graça e poder, né? Ele via a fé, apesar de saber que era uma fé às vezes débil, porque estava com interesse, e curava. E muitos deles às vezes curavam. Por exemplo, quando você vê lá os leprosos, né? Tinham 10. Volta um, né? Volta um. Aí. Não gosto de matemática. Quase 90%. Dá para pensar, né? 1 em cada 10 aí consegue ver, né? Pois é. Só que aí Jesus salvou o filho do oficial. E bonito que no final do texto vai falar assim, ele ainda confirma, né? Ele creu, né? A Bíblia fala que ele creu na palavra de Jesus e depois foi embora. Então, por que eu falo que primeiro ele creu e depois foi embora? E quando ele chegou lá, ele perguntou, né? Ali fala, o texto fala que os seus servos vinham de encontro a ele, porque o filho estava em Cafarnaum e eles estavam em
Estava em outro lugar, que agora eu não vou colocar aí. Não, acho que sim. Galileia, Caná na Galileia. Estava em Caná e o filho dele estava em Cafarnaum. Dava ali uns 20 milhas, 32 quilômetros mais ou menos de distância. Então eles se encontraram mais ou menos no meio do caminho. Falei assim, seu filho foi curado. Eu disse, que hora que foi? A hora 7ª, na hora que Jesus falou. Então, né? E aí a palavra vai dizer aqui, no final aqui, teu filho vive e creu ele e toda a sua casa. O que eu entendo é que, né, a partir dali ele reconheceu a Cristo como Salvador. Quantos quilômetros do governo faz? Dá uns 32 a 20 milhas. Isso, né? É no dia anterior, demorou. O que é interessante Mas, é que, dependendo da. Sim, mas eles falam ali, no dia anterior o seu filho foi curado. Então, Não, não é uma distância que demora nem um dia. Possivelmente mas ele fez outras coisas antes de voltar para casa, porque ele criou. o que é interessante é que dependendo da versão da Bíblia, o horário é diferente. Eu vi pelo menos 2. Na NVI é a 1h. Na NVI fala 1h. Mas a hora 7ª é 1h, é depois do meio-dia. A hora 6ª é meio-dia, a hora 7ª é 1h. É porque tem romano e judeu. Eu fiquei mal confuso. Pô, você sabendo nem pra me avisar, né, cabeção? Queria mesmo que eu façasse mico no vídeo. Pra você pesquisar, rapaz. Você é o cara que é tudo mastigar. Eu já falei, você não é mais bebê, você já consegue mastigar as coisas. Tem a forma como o romano conta o tempo e a forma como o judeu conta o tempo. Eu vou lá saber como é que o romano conta o tempo. Dependendo da tradução, ele vai usar uma forma ou outra. A minha fala 1h da tarde. A hora 7. Mas é só a Porque se você voltar um pouquinho, uma? que fala que a mulher samaritana, ela ia buscar água na hora 6ª, meio-dia. Sol a pino. Não tinha ninguém lá. Tá todo mundo enchendo a barriga na sombra. Alguém sabe por que hora 6 é meio-dia, hora 7 é 2? Porque é a hora do levantar do sol. A partir do levantar do sol. E no inverno? Biel. Depois você traz o estudo pra gente. Gabriel vai fazer um estudo sobre os horários. Isso. Beleza. Mas essa observação aqui do crer, né, de você, que aconteceu com o centurião, né, ela é muito interessante porque ela acontece na nossa vida assim, em momentos. Eu lembro que eu já passei por isso, de ter a mesma ação que esse oficial. A minha irmã estava. A gente nem tinha falado, mas numa noite anterior eu orei por ela, junto com a Gabi, inclusive. Aí no dia seguinte, eu já dei esse testemunho para vocês. Aí no dia seguinte, Deus me tocou para mandar mensagem para ela, falar como é que você está e tal. Eu orei por você. E aí ela me respondeu na mesma hora, isso era de manhã, eu disse assim, eu estou muito bem, algo muito espetacular aconteceu e tal, eu estou muito feliz. Aí ela me perguntou, que hora você orou por mim? Aí eu falei, poxa, eu não sei, mas eu vou voltar para a Gabi, eu vou falar que tinha sido no dia anterior e tal. Aí depois eu mandei para ela, Gabriela, eu orei para você com foto daqui 11 da noite, o que deveria ser, sei lá, era 3 horas, né? 7 horas da noite lá no Brasil. Aí ela mandou uma mensagem para mim, ela disse, eu estou arrepiada. Por quê? Porque o que aconteceu exatamente nessa hora. Interessante, né? Interessante, né? E foi importante tanto para ela quanto para mim. Para mim foi importante, falei, cara, Deus, né, você entrega para Deus, ele faz e vai fazer. E no caso dela foi tipo de surpresa. Cara, ela ficou arrepiada, tipo assim, de Deus é esse, né? E é isso, irmãos. Assim, se alguém tiver mais um comentário, mas eu gostaria de fechar, pelo menos a minha participação aqui, com o seguinte: a gente viu 2 padrões, 2 contrastes do que acontece quando nós escutamos a palavra de Deus como uma semente. Isso serve para nós hoje ainda. A palavra de Deus está sendo semeada aqui nesse momento, né? Nós estamos estudando a palavra de Deus, ela está sendo plantada no nosso coração. O que será que nós vamos fazer? Como será que está a terra no nosso coração? Nós vamos realmente reconhecer
o senhorio de Cristo e deixar a palavra florescer, trabalhar para dar fruto? Ou a terra vai ser estéril e não vai frutificar nada? Você pode falar assim, não, Isaac, mas espera aí, eu sou cristão, como assim? Reconheço? Óbvio que eu reconheço o senhorio de Cristo. Óbvio que faz sentido, óbvio que... Mas eu volto lá no texto de Mateus 7. Né? Aquele que ouve e pratica. Né? Aquele que ouve e pratica. É isso que vai definir se você realmente reconhece a Jesus como sendo quem Ele é. E nesse texto, Isaac, fazendo uma comparação com o texto de Nicodemos que a gente estudou, né? Nicodemos, a gente sabe que ele continua a vida dele no exercício daquilo que ele fazia antes, né? A gente vai encontrar Nicodemos depois no Sinédrio. Então ele continua sendo ali um mestre da lei. Tá? Essa mulher largou o cântaro. Largou o cântaro. Ela largou o que ela tinha. Esse largar o cântaro, a gente pode fazer para a nossa vida, tipo assim, eu largo agora as preocupações, daquelas coisas que me prendem, tá? E passo a fazer a vontade de Deus. Então, são dois padrões, né? Os dois ouviram, os dois provavelmente foram impactados, mas um larga, o outro mantém. Se a gente volta lá naquele texto que também é muito forte, eu acho muito forte aquele texto, do jovem rico, né? O jovem rico chega para Jesus e diz, bom mestre, né? Bom mestre, Jesus já volta assim e fala assim, bom só tem um que é Deus. Jesus já começa a conversa assim, bom só tem um que é Deus. Fala assim, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Mesma coisa, mesmo padrão. Aí Jesus fala assim, Jesus cita acho que 4 ou 5 mandamentos, né? Não cita todos, cita alguns. Amarás a tua... Como é que é? Eu não peguei esse... Acho que rapidinho. Vamos ver quem acha mais rápido. Aposto no resto. É o Juliano. Eu aposto em mim. Juliano não tá cuidando como já tá louca. Juliano nem tá em bola. Juliano vai ser quem tinha achado. Vai, Rafael. Rafael tá nem procurando. Procure o irmão. Você tá com o Google aí, Biel. Mas eu não tava. Eu tô aqui apostando, eu não tô competindo. Essa é a tarefa para a ajudadora. Nossa Senhor. Mateus 19, de 16 a 30. Eu já estava no 16. Ou Marcos 10, 17 a 30. Aqui, ó, achei. Tá até marcado aqui. Então, vai dizer o seguinte, ó. Jesus vai falar o seguinte. Respondeu Jesus, por que me chamas bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Né? Aliás, Jesus falou, guarda os mandamentos. Aí ele perguntou, né? Quais? Respondeu Jesus, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, ama teu próximo como a ti mesmo. Jesus não citou todos, né? Falou assim, sei tudo eu tenho feito, Senhor. O que me falta ainda? Aí Jesus falou assim, se queres ser perfeito, vai e vende os teus bens, que a gente talvez poderia reler, vai e vende os teus ídolos, entrega os teus ídolos, vende, né, os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e me segue. Tendo, porém, o jovem ouvido essa palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Então aqui, assim, obviamente nós estamos falando, Jesus estava falando de riquezas aqui, né, o perigo da riqueza, depois Jesus vai explicar o porquê. Mas não é só as riquezas, né? Aqui, no caso desse jovem aqui, o ídolo dele eram os bens, né? Ele se firmava na riqueza e não em Cristo. Então, assim,
É isso, que nós possamos Fazer uma reflexão em relação ao descanso, que eu acho que foi muito bem colocado esse texto ali, é largar aquilo que você considera como descanso. Porque as riquezas para esse jovem, a vida de Nicodemos, era onde essas pessoas achavam que tinham descanso. Né? Não tinha segurança. Descanso no sentido de segurança, de tudo, né? E essa mulher, ela encontra o descanso dela no Senhor. Então, quando você encontra o seu descanso, e aí descanso no sentido de dependência no Senhor, todo o resto fica mais fácil de ser largado. Mas isso precisa ser encontrado, né? Bom, irmão. Mais alguém? Algum comentário? Mariana Ferreira. Eu queria, irmão, fazer um pedido. Posso? Pode. Já que o irmão está aí, eu queria cantar uma música. Vamos cantar. Eu queria cantar uma música que fala de transformação. De um homem também. Você vai sugerir ou você quer? Vou sugerir para a gente cantar junto. De um homem também que buscou a presença do Senhor e não hesitou quando né? E você falou muito bem, né? Quando buscamos ao Senhor, Ele está pronto, está preparado, está ali só na espreita para entrar e fazer morada. Amém. E esse homem foi Zaqueu. Zaqueu buscou ver o Senhor no lugar mais alto. Zaqueu, que era um homem importante, um coletor de impostos também, tinha dinheiro, não se preocupou talvez com a aparência das coisas, foi lá para o meio da multidão no topo, mas essa atitude faz com que Jesus olhe para ele e fala: Zaqueu, desce daí, rapaz. E ele... A salvação chegou à sua casa. E ele também corria o risco de ser morto. Zaqueu falou: deu ruim, eu vou descer essa galera aí, vai me pegar agora. Pois é. Ali embaixo, Zaqueu vai chamar de Jesus. Então vamos cantar. Nós vamos Zaqueu? Faz um milagre aqui. Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar tua atenção para mim. Eu preciso
porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Aleluia, Senhor. Que o Senhor possa, Pai, continuar operando nas nossas vidas, nos nossos corações. E que a cada dia, Senhor, um milagre possa ser operado, ó Deus. Que possamos ser transformados, ó Deus, dia após dia, Senhor. Até que o Senhor venha nos buscar. Amém. Quando seremos definitivamente salvos, estaremos contigo pelo resto da eternidade. Amém. E nós te louvamos por essa salvação. Tu és o nosso Senhor, o autor da nossa fé. Amém. Aquele que nos transforma, que nos molda de acordo com a tua vontade. Aleluia. Te agradecemos. Obrigado, meu irmão. Valeu, pessoal. Ó, tem que matar aquela comida que tá ali. E obrigado, meninos. Vocês querem falar do que vocês viram? Não quero botar vocês em situação constrangedora, não, mas eu quero que vocês. Eu vi aqui, eu convido os papais, os ouvintes que quiserem ver. Os meninos fizeram um trabalho sensacional aí de documentar a história. Eu me constrangi, isso também merece. Não quer constrangê-los, é mostrar constrangê-los, é mostrar. Deixa eu ver.